O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante da presença do nosso Deus. Um Deus que não é apenas criador, como nós encontramos os relatos no livro do Gênesis, mas um Deus que também age na vida do povo como um Deus libertador. Nós conhecemos a história do Êxodo. Conhecemos que o povo hebreu passou por maus momentos diante do domínio do faraó. E assim, Deus já cuidava daquele povo, como povo que seria o povo da aliança. E é neste contexto de opressão, de escravidão, de injustiça, que Deus envia o seu servo, Moisés, Moshe, aquele que havia sido retirado das águas para ser o condutor do povo de Deus para a libertação rumo à terra prometida. E Deus agiu na vida do povo hebreu e se manifestou, mostrou o seu rosto, mostrou que Ele é um Deus libertador. E o povo, desta forma, guiado por Moisés, experimentou a libertação. Pôde atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, até chegarem um dia à terra prometida. Hoje, queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37, somos colocados diante de Jesus, o nosso libertador. E é esta grande missão de Jesus, nos libertar do sofrimento, da dor, da morte, anunciar o reino do Pai e abrir para todos nós as portas do céu, as portas da salvação eterna. No Evangelho de ontem, Jesus foi para a sinagoga. No Evangelho de hoje, Jesus retorna para lá. No Evangelho de ontem, Jesus passou por maus momentos. Ao sair da sinagoga, quase foi lançado precipício, morro abaixo, não é? E no Evangelho de hoje, Jesus é chamado. Porque ali, olha que interessante, dentro da sinagoga, havia um homem possuído por um espírito impuro. E este homem, ao se deparar com Jesus, reconhece nele, reconhece que ele, de fato, é o Filho de Deus. E ele pergunta: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir?" É o mal falando, é o mal perguntando, é o mal questionando. E ao mesmo tempo, o próprio inimigo, ele confessa e sabe que Jesus é o Filho de Deus. É o próprio Deus que veio para destruir o mal, para nos colocar diante do amor,
da libertação e da misericórdia de Deus. E ao espírito imundo que continua dizendo: eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Se até o inimigo, se até um espírito imundo sabe que Jesus é o Santo de Deus, quanto mais nós devemos saber. Não apenas saber, mas também devemos dar testemunho de que Jesus é o Santo de Deus, que nós aclamamos e que a cada Eucaristia nós cantamos aqui neste lugar. Tu és santo, Senhor. Então Jesus o ameaçou dizendo: cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão e foi obediente à força e à palavra de Jesus. Por isso nós podemos dizer hoje, queridos irmãos e irmãs, que Jesus é o novo Moisés. É aquele que vem trazer-nos a libertação diante de todo mal que possa existir dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Que o Espírito Santo nos ajude para que possamos nos abrir para Jesus, abrir a nossa vida a Ele, para que o Senhor restaure a nossa fé, restaure a nossa caminhada, restaure o nosso coração muitas vezes ferido pelas maldades e também muitas vezes capaz de fazer o próprio mal. Que hoje o Senhor nos liberte de todo sentimento de impureza, de toda vida de impureza, de todo sentimento de ódio, de rancor, de inveja, de perseguição. Queremos nos colocar diante de Jesus nesta manhã com um coração purificado, com um coração mais santificado. Por isso nós rezamos, sim, Senhor, liberta-nos de todo mal. E assim nós rezamos diariamente na oração do Pai Nosso, não é verdade? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E que não sejamos mensageiros deste mal na vida dos nossos irmãos, mas que sejamos mensageiros da boa nova, mensageiros da libertação, mensageiros da palavra de Deus, especialmente neste mês de setembro, mês da Bíblia. Nós queremos crescer com a palavra, queremos evangelizar com a palavra, queremos testemunhar Jesus, o nosso libertador, através da sua palavra. Por isso que hoje o Senhor faça de nós pessoas mais purificadas. Ele que nos livra do mal, Ele que nos liberta de toda a maldade. E é claro, queridos irmãos e irmãs, quando nós falamos das ações de Jesus nos evangelhos, das palavras que saem de sua boca, dos exorcismos e curas que Jesus realiza em todo o Novo Testamento praticamente, e também através do testemunho depois de Paulo e de outros apóstolos, nós podemos dizer que esta é a missão de Jesus: anunciar o reino de Deus, anunciar o reino do Pai. Quando Jesus realiza um exorcismo, quando Jesus realiza uma cura, uma libertação, Jesus não busca simplesmente trazer a paz e a libertação individual àquela pessoa, mas são símbolos importantes que nos colocam diante da existência do reino de Deus, do reino do Pai. Tudo que sai da boca de Jesus, tudo que Jesus realiza é sinal do reino de Deus. Pois nós sabemos muito bem que no reino do Senhor não haverá possessão demoníaca. Sabemos muito bem que no reino do Senhor não haverá mais doença, não haverá mais sofrimento, não haverá mais necessidade de medicação, porque o céu é a casa de Deus, o lugar que o Senhor tem preparado para todos nós. Essa é a primeira missão de Jesus. Não apenas nos libertar, mas também anunciar o reino de Deus, o reino do Pai, diante das suas próprias ações. E a segunda missão de Jesus, nós bem sabemos, é o sacrifício no alto da cruz.
A cruz que é o símbolo da nossa fé, símbolo da nossa própria libertação. O Senhor que deu a sua vida no alto da cruz para abrir-nos as portas do reino de Deus, do reino do Pai. E assim um dia nós esperamos estar celebrando este momento, não mais aqui, mas no reino que o Senhor tem preparado para todos nós. Peçamos o Espírito Santo de Deus, assim como nós ouvimos na primeira leitura da carta de Paulo aos Coríntios, para que possamos desta forma não mais pensar apenas de forma humana, de forma apenas racional, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, é chamada a pensar diante do próprio Espírito Santo. Hoje, que nós possamos permitir que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Que o nosso pensamento seja um pensamento mais espiritual. Pensemos não apenas de forma racional. E é disso que nos fala São Paulo. O homem psíquico não é capaz de conhecer o que vem do Espírito. Ao contrário, o homem espiritual julga tudo. Busca viver de forma diferente. Enxerga Deus que se manifesta à sua volta, não é? E nós somos convidados a isso também, a enxergarmos Deus, não apenas na sua própria criação, como dizia a teologia de Santo Tomás de Aquino, que nos convidava a contemplarmos Deus através das suas obras, mas também nos lembramos da teologia de Santo Agostinho, que dizia: busquei Deus em tantos lugares, mas encontrei o Senhor bem perto de mim, bem dentro do meu coração, porque eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou casa de Deus. Eu sou morada do Altíssimo. E é o Senhor que nos chama a continuarmos nesta caminhada como cantava o salmista. Ele é amor fiel em sua palavra. É santidade em toda a obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Façamos da nossa vida um testemunho desta palavra. Que hoje o Senhor, mais uma vez, tenha espaço dentro da nossa existência para agir em nós, para nos libertar e fazer de nós pessoas melhores através do Teu Espírito Santo, dos Seus braços, da Sua própria força. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.